teatro, apesar de ter tempos de carreira, 14 anos de carreira no audiovisual, mas ali, está no palco, que é um lugar que você está vulnerável, né? Você está exposto também para aquelas pessoas no ao vivo. Na televisão, no cinema, você pode regravar, você está ali com... Tem um para, né, Danilo? Para, volta, grava de novo. Agora no teatro é a gente lidar com o inesperado a todo tempo, né? Quando o outro não te dá a deixa, quando você não dá a deixa pro outro, quando o negócio cai ali, não era para cair, o que você faz? Então é esse mesmo exercício de estar presente, estar ali, né? Vivo e respirando naquele personagem, mas principalmente presente e escutando, né? Verdadeiramente, para poder reagir a tudo isso, porque acontecem muitas coisas mesmo. A gente vai detalhar aqui pro ouvinte a história, né? O enredo, a sinopse. Mas assim, o processo também teatral me interessa muito, né? Esse exercício da repetição, eu já estava buscando isso há muito tempo e focada nisso, mas ainda não tinha encontrado o projeto. E aí chegou o convite, eu sentei para ler o texto e quando eu leio assim, com muita fluidez, com muita rapidez, eu costumo ler devagar. Então quando eu leio rápido, eu vejo que alguma coisa ali me pegou, me atravessou, me afetou. Então eu presto mais atenção e realmente quando eu li o texto, quando eu li as falas da April, eu me vi fazendo a personagem. E também desejei muito dizer aquelas palavras. Então isso faz toda a diferença, sabe? A gente precisa se enxergar, assim, na personagem também. Eu acredito também que a personagem escolhe a atriz, sabe? Não, eu também acho. E depois ela foi lá em casa pra ver se eu tinha mau hálito, né? Essas coisas todas, né? Mas olha, Beto, É muito interessante, né? Porque eu conheci, acho que como a maioria das pessoas conheceu esse texto por conta do filme, né? Do Sam Mendes, que tinha os protagonistas, eram Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, que são dois atores que eu admiro muito, né? Eles conversam com a minha geração e eles são realmente acima da média. E esse filme é um filme que reuniu eles depois do Titanic, do famigerado Titanic, e eu acho que ali eles puderam fazer um encontro amadurecido, muito real, um embate muito maravilhoso. Então eu fiquei estagnado, assim, né? Fiquei, aliás, impressionado, né, com as atuações. Eu amei aquele filme. E naquele momento de vida foi exatamente a angústia da April que ficou mais evidente em mim. Foi a angústia da April, do humano da April mesmo, dessa impossibilidade, né, de conseguir realizar o que gostaria. Ela diz um resgate da sensação de vida. De vida. Né? E aquele momento eu estava vivendo sobre isso, sabe? Eu estava vivendo um pouco isso. Mas aí veio uma cena... Esses papéis. Então, como você disse, a gente sempre busca uma identificação com a personagem, assim, são diferentes níveis, né, diferentes histórias, assim, de vida, assim, eu não preciso viver aquela mesma situação dela para me colocar no lugar dela, para fazer esse exercício que eu acho que a nossa profissão nos exige de empatia o tempo todo, se colocar no lugar do personagem, mas se colocar no lugar do outro, para entender a dor dela, assim. Eu empresto as minhas dores também, porque todos nós somos crianças feridas em corpos adultos. Eu tenho essa crença, senão a gente não precisaria fazer terapia, fazer arte para transmutar tanta dor, porque a peça fala disso também, de traumas familiares, né? Então, a gente, nesse processo de crescimento, de expansão e evolução, a gente passa por muitas dificuldades, muitos desafios, muitas dores, e a gente acaba emprestando. Eu acho que, além de tudo que a gente está falando, tem uma questão que eu acho que é bem clara, que é sobre a ilusão, que a gente compra para suportar o caos da vida. A vida é caos, né? A vida não é bolinho. E aí a gente cria 1000 subterfúgios para a gente conseguir suportar essa vida. Às vezes a gente faz viagens internas, às vezes a gente faz relações com as coisas externas, né? Para poder viver o dia a dia. Eu acho muito que o que acontece dentro desse casal é que eles estão lá, cumprindo o papel social, vivendo a vida, tem uma casa legal, se gostam, estão felizes, só que um deles decide se perguntar, né? Eu estou onde eu gostaria? Né? A gente realmente está vivendo aquilo que a gente gostaria? E quando você mexe na questão, aí vem um novelo aí que não para de desenrolar. Outra, né? Às vezes você está criando planos para mudar a sua vida, para sair de um lugar onde você sente que você está aprisionado, e na verdade você está se jogando num outro lugar onde você vai se aprisionar também. A questão é que aprofunda sempre, né? Aprofunda na experiência, né? Do erro, do acerto, da dor, da cicatriz. Isso com certeza.
Mas então eu sinto às vezes, assim, tem gente que diz, né, ser ignorante, polêmicos que eu vou falar, mas ser ignorante às vezes é uma bênção, né, porque você se contenta com o que você tem, você não abre questionamento para novas coisas e você passa por essa vida, superficialmente, né? Superficialmente. Né? Diga lá, Fabrício. Mas olha, o legal, assim, a gente tem falado aqui, a gente aprofunda no tema e realmente o Jardim de Inverno traz temas assim muito sólidos, assim, né, e muito complexos. Mas a peça plasticamente você viu, né? Vocês vão amar, gente, porque realmente a direção do Marco Antônio Pâmio, ele preza realmente por quase que uma coreografia. Esses 10 atores estão quase o tempo todo em cena, eles que mudam o cenário, a luz do Wagner Antônio é maravilhosa, os figurinos da Flaviana Bernardo. Então a peça já começa com todo o elenco em cena, numa grande coreografia. A trilha sonora tem músicas clássicas de Nina Simone. Visagismo do Beto França. O visagismo do Beto França, que põe todas as personagens dos anos 50, com o cabelo que ele criou para essas mulheres. É um desafio pra gente. É um desafio, mas é lindo, né, parceiro? É lindo, é lindo. Fica lindo. Então, plasticamente, vocês vão se encantar. Não tem uma pessoa que não vai lá assistir assim, que fala, caramba, quanto tempo eu não assisti um espetáculo assim, de uma potência de as datas, mas daí segue lá no meu Instagram. Sim, a gente sempre posta as novidades no Instagram. Entre um proibidão e outro tem um serviço lá, né, Bianca? Opa! Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. O proibidão, inclusive, é só pra chamar a atenção pro serviço. É lógico, né, gente? Agora vocês sacaram tudo. Poxa, ilusões. É o tal do engajamento. No mundo de ilusões. Pra falar de teatro, a gente tem que mostrar a bunda. Né? Mas a gente mostra, faz com todo, né? Caráter. Não me compromete. Tive um patrocínio, agora eu tenho que agradecer. Eu não sei se eu posso agradecer aqui o patrocinador, por favor. A Boa Vista. Realmente, porque eles têm um plano de apoio ao teatro mesmo, não só a minha peça, mas agora nesse momento eles estão apoiando outras peças através da Lei Rouanet, né? Então é uma empresa interessada numa proposta que o próprio governo federal aprovou há anos atrás, em outras gestões, e que continua em voga, apesar de estar sendo muito criticada ultimamente, mal criticada inclusive. O que seja, que leva, inclusive, uma lei que foi criada para a população com informações completamente distorcidas. Ela é uma lei que tem diretrizes muito sólidas, que para uma empresa participar ela tem que ser muito sólida, para uma produção participar ela tem que estar muito sólida ali dentro, entendendo as diretrizes. E a gente conseguiu, né, fazer. E aí sim, sabe, você poder produzir algo no teatro, né? Eu sou coprodutor, a Versa Cultural, que é a proponente, a Amanda Leones, que é a diretora de produção, tem experiência larga para fazer isso acontecer dentro ainda do cenário, né, dessas leis de edital. É uma alegria, cara, porque se você olhar a ficha técnica, assim, a gente tem lá mais de 50 nomes, sabe? De pessoas envolvidas em todas as instâncias, né? E aí você fala, poxa, em setembro a gente chega com Pedreira das Almas, é um espetáculo que a gente ainda não tem um serviço específico, mas é um texto maravilhoso, que foi escrito pelo Jorge de Andrade, que esse ano esse autor seria o centenário de vida dele, e é um autor que ele fez um aprofundamento sobre a história do Brasil, né? 400 anos de história do Brasil estão divididas em todas as peças que ele criou. E essa é uma delas, né, que fala bem ali do período final do ciclo do ouro e início do ciclo do café. Uma peça que tenta trazer realmente uma historiografia da formação da nossa sociedade. Assim. Qual que é o nome mesmo do espetáculo? Pedreira das Almas. Pedreira das Jorge Almas. de Andrade, com direção de André Garoli, vem aí, da Cia Tripital. Em São Paulo aqui.